Olá, este é o quinto e último vídeo da nossa série Os Processos Judiciais e a Escrita da História em África. Se você quer saber sobre as potencialidades do uso dos processos judiciais para a escrita da história, basta assistir ao quarto vídeo deste projeto, cujo link se encontra na descrição deste vídeo. Neste quinto vídeo, vamos apresentar noções básicas para o trabalho histórico e arquivístico com processos judiciais. Os processos judiciais possuem formas específicas, que dependem dos tipos de conflitos jurídicos em que as partes estão envolvidas e de que eles pedem aos juízes. Então, o primeiro passo para entender um processo judicial é identificar esses elementos. São eles que definem os tipos processuais e, em geral, encontram-se na capa do processo. O tipo processual é decisivo na estratégia das partes, já que ele determina qual vai ser o percurso, o procedimento que o processo irá seguir, quais provas deverão ser produzidas e que tipo de argumentos jurídicos serão considerados como relevantes para aquele caso. Por exemplo, com a expansão da agricultura comercial na África Centro-Ocidental, a partir de meados do século XIX, houve o ajuizamento de inúmeros processos entre partes que disputavam a posse e a propriedade de terras. Diversos tipos de processos judiciais podiam ser ajuizados nessas disputas. Um tipo processual que era comumente mobilizado eram as justificações de mera posse. Esse era um procedimento sumário, ou seja, ao contrário do procedimento ordinário, não era necessário uma longa fase probatória. Os livros de doutrina que mencionamos em outros vídeos tratavam extensivamente dos procedimentos que deveriam ser seguidos em cada tipo processual. Por isso, a leitura dessas fontes pode ajudar o investigador a entender com mais complexidade a estratégia das partes e não apenas considerar esses aspectos formais como meras tecnicalidades alheias ao conteúdo da disputa processual. Em processos judiciais, forma e conteúdo estão intrinsecamente relacionados. Também é importante ressaltar que, em muitos casos, a doutrina ou a legislação diziam que determinado conflito deveria ser resolvido por meio de um tipo processual, mas partes, juízes e escrivãos acabavam não respeitando essa regra. Esse tipo de situação é interessante para entendermos como várias fórmulas, formalidades e procedimentos judiciais foram forjados ou ressignificados na prática judicial de cada localidade, em diferentes momentos históricos. Além do tipo processual, também podemos identificar nas capas uma outra informação muito importante para entender o processo judicial, a jurisdição, ou seja, perante qual juízo aquele processo foi autuado. Em processos longos, nos quais houveram vários recursos, a disputa passa por diferentes juízos, por exemplo, um juiz de direito e um tribunal da relação. Nem sempre o juízo indicado na capa coincide com o local onde ocorreu o conflito. Muitas vezes não havia juízes ou outras instituições judiciais onde as partes moravam ou onde o conflito ocorreu. Nesses casos, elas tinham que se deslocar até a vila ou cidade onde estava localizado o juiz que tinha jurisdição, que tinha o poder de julgar o conflito. Outro elemento que costuma aparecer nas capas dos processos é o ano em que o processo foi ajuizado. Esse ano pode ou não ser coincidente com a data em que o conflito ocorreu. Na capa, também encontramos o nome das partes, autores e réus e, com frequência, o nome do escrivão responsável pelo processo. A identificação desses elementos é muito importante para navegar nos catálogos dos arquivos, mas é preciso estar atento para o fato de que nem sempre as categorias de catalogação dos documentos feitas pelos arquivos coincidem com seu real conteúdo ou com o tipo processual atribuído pelo escrivão do processo. Ao trabalharmos com processos judiciais, é essencial ter em mente que eles seguem o que chamamos de contraditório, ou seja, seguem uma cadeia de argumentos e contra-argumentos. Em linhas gerais, os processos cíveis se iniciam com a petição inicial da parte autora. Segue-se a citação da parte ré, que apresenta uma contestação rebatendo os argumentos da petição inicial.
Em alguns casos, há réplica e tréplica. O juiz então ouve as testemunhas e autores e réus podem apresentar outras provas. Ao final da chamada fase probatória, as partes apresentam suas alegações finais e o juiz prolata a sua sentença. Da sentença do juiz pode haver vários tipos de recursos, como por exemplo as apelações e os agravos. Mas nem todo processo civil segue esse percurso. Como mencionamos, as justificações de mera posse são processos sumários, onde não necessariamente se ouve testemunhas, e assim em diversos outros casos. Há uma grande variedade de processos judiciais e o investigador deve estar atento a quais tipos processuais podem trazer elementos mais ricos para sua investigação. No caso de processos criminais, o primeiro argumento costuma ser materializado na peça de acusação de um promotor ou na queixa de alguém que, por si mesma ou através da representação de um advogado, alega que uma determinada pessoa cometeu um crime. O primeiro contra-argumento, por sua vez, é em geral materializado na peça de defesa dessa pessoa, que poderia ser feita por um advogado, por alguma pessoa que tenha familiaridade com a prática judicial ou pelo próprio acusado. Esses argumentos são antecedidos por um inquérito policial, onde vestígios de que o crime foi cometido são coletados e registrados pelas autoridades policiais. Mesmo que o autor confesse um crime, essa reunião de vestígios deixados pelo crime, o chamado corpo de delito, é geralmente um requisito essencial para o início do processo criminal. Ao final dessa cadeia de argumentos e provas, o juiz prolata sua sentença. A sentença não necessariamente determina o fim de um processo criminal, porque ela, assim como nos casos cíveis, pode ser contestada pela parte que não se sentiu satisfeita com a decisão do juiz por meio de uma apelação. Nesses casos, o conflito vai ser julgado por um outro tribunal que, na hierarquia de organização das instituições da administração da justiça, é superior ao que já julgou o caso pela primeira vez. Além disso, é possível que um processo, seja ele civil ou criminal, chegue ao fim por outros meios que não por uma sentença. É possível, por exemplo, que devido à passagem de muito tempo entre o início do conflito e seu julgamento, o autor do pedido perca o direito de exigir a resolução do conflito. Nesses casos, dizemos que houve prescrição. Em qualquer tipo de processo, é esperado que a cadeia de argumentos e contra-argumentos seja acompanhada de provas e evidências que o sustentem. Essas provas e evidências podem ser de distintas naturezas, objetos, documentos ou testemunhos de pessoas que presenciaram o conflito ou que conheciam e conviviam com as partes do processo. Os processos judiciais não se resumem a disputas cíveis e criminais em sentido estrito, e nem sempre envolvem a resolução de um conflito. Eles também podem estar estruturados com base em um pedido de oficialização de uma determinada informação, como no caso dos inventários, onde os bens de uma pessoa morta são listados para que eventualmente se possa atribuir uma herança aos seus herdeiros, ou solucionar questões relacionadas a credores e devedores do falecido. Ou nos casos mencionados no vídeo 2, em que se pedia autorização do juízo para atuar como advogado provisionado. Em conflitos processados perante instituições que mesclavam atribuições judiciais e administrativas, como, por exemplo, as já mencionadas Curadorias dos Serviçais Colonos ou as Secretarias dos Negócios Indígenas, havia ritos específicos para seus procedimentos. Em muitos aspectos, tais ritos coincidiam com os dos processos na justiça comum, em outros não. Novamente, cabe ao investigador analisar essas semelhanças e divergências e relacioná-las com questões mais amplas e estruturais. Essas são apenas noções muito básicas e essenciais que podem auxiliar o investigador que está iniciando o trabalho com processos judiciais. À medida que o investigador vai ganhando experiência com o uso desses documentos e valendo-se de outras fontes, como os textos doutrinários e a imprensa,
é possível identificar nuances e questões mais complexas envolvendo as formas e formalidades dos processos judiciais. Este é o último vídeo de nossa série Os Processos Judiciais e a Escrita da História em África. Nos próximos anos, o projeto História Global do Direito ao Resto do Chão irá lançar diversas outras séries de vídeos e conteúdo digital, além de nossas publicações acadêmicas mais tradicionais, como livros e artigos. Para acessar a bibliografia consultada para este vídeo, basta ir na página do projeto História Global do Direito ao Resto do Chão, cujo link está na descrição. Para se inteirar de nossas atividades, basta nos seguir nas redes sociais ou acompanhar a página do projeto no site do Instituto Max Planck de História e Teoria do Direito. Agradecemos imensamente a vocês que assistiram essa série de vídeos. Esperamos que tenham gostado.